Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui é o professor Gregory. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química para o terceiro ano. E na aula de hoje falaremos sobre os grupos que existem de compostos orgânicos, também conhecidos como funções orgânicas, ok? Essa aula sobre funções orgânicas eu vou dividir ela em duas partes. A primeira é a parte que vocês vão poder conferir hoje, e a próxima parte sobre as outras funções orgânicas será na próxima semana, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiramente é o seguinte: por que a gente classifica os compostos orgânicos em grupos, né? Por que classificá-los? Existe na natureza uma variedade, né, muito grande, existe uma extensa variedade de substâncias orgânicas. De acordo com o site do Mundo da Educação, atualmente são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos, ou seja, é muita substância, né? Compostos responsáveis por dar sabores, compostos responsáveis por aromas, compostos responsáveis por cores, compostos responsáveis por uma série de propriedades químicas. Então, para que a gente possa ter uma ideia, né, para que a gente possa organizar essas diversas substâncias que são conhecidas e aquelas que serão descobertas, aquelas que são sintetizadas em laboratório, aquelas que são encontradas na natureza, para poder sintetizar todas essas substâncias orgânicas, a gente vai classificá-las em grupos, né? Então, a ideia por trás desse critério de classificação basicamente é essa: é você organizar, né? É você facilitar na hora de analisar esses compostos, tá certo? E é importante ressaltar, né, que eles são, claro, eles vão ser organizados de acordo com semelhanças que há entre determinadas substâncias. É mais ou menos como numa biblioteca. Você vai numa biblioteca e aí você tem os livros separados por áreas de conhecimento, né? Uma prateleira só para livros de química, outra só para livros de história, outra só para livros de geografia e daí por diante. Então a lógica por trás dessa organização é facilitar e, além disso, te permitir comparar alguns compostos que apresentem propriedades semelhantes, ok? Então a ideia dessa organização toda é essa, né? Eu vou pegar as substâncias orgânicas e vou classificá-las em grupos. Tudo isso é um critério de organização. É para facilitar o nosso estudo, é para tornar tudo isso muito mais didático, muito mais fácil de ser compreendido. Tá ok? E cada um desses grupos recebe o nome de uma função orgânica. Então, estudar os grupos de compostos orgânicos que existem, basicamente é estudar as funções orgânicas que você tem dentro da química. Ok? Bom, os compostos orgânicos são classificados em classes em razão de apresentarem propriedades químicas semelhantes. Então, claro, vão pertencer ao mesmo grupo aqueles compostos que apresentam mesmas propriedades. Cada grupo de compostos orgânicos constitui uma função orgânica. Cada função apresenta um grupo funcional que a caracteriza. Um grupo funcional é um conjunto de átomos que identificam uma determinada função, além de ser um local de reatividade química. Bom, quando você pega as cadeias, né, quando você pega as cadeias carbônicas das funções, você vai perceber que quando você tem dois compostos que pertencem a uma mesma função, uma parte das suas cadeias tende a ser parecida. Então, dentro de uma mesma função, existem alguns átomos, né, e existe uma parte de suas fórmulas que é muito parecida, que é semelhante de uma substância para outra. Então, essa parte que é semelhante, essa parte que está presente em todas as substâncias que fazem parte de uma mesma função, esse conjunto de átomos que nós chamamos de grupo funcional. É como se fosse uma espécie de identificação daquela função. Cada função tem um conjunto de átomos que vai caracterizá-la, ok? E esse conjunto de átomos que identifica um composto como pertencente a uma determinada função é que eu chamo de grupo funcional. Dentro da química orgânica existem várias funções, né? Existem vários grupos. As principais funções orgânicas são hidrocarboneto, álcool, fenol, éter, ácido carboxílico, cetona, aldeído, éster, amina, amida e aleto orgânico. Então essas são as principais funções que nós devemos conhecer.
Na aula de hoje, nós vamos falar das 5 primeiras: hidrocarboneto, álcool, fenol, éter e ácido carboxílico. E vamos aprender como identificá-las, ok? Então, vamos em frente. Primeiro grupo, primeira função orgânica que vamos estudar são os hidrocarbonetos. Todo composto orgânico que apresenta apenas átomos de carbono, né, que são átomos do C, e átomos de hidrogênio, átomos de H, são hidrocarbonetos. O próprio nome está dizendo, né? Hidrocarbonetos. Hidrogênio, carbonetos, carbono. Então, qualquer fórmula que você analisar e perceber que só apareçam átomos de carbono e hidrogênio, tá? Só átomos de C e átomos do H. Qualquer substância, qualquer composto orgânico que apresentem apenas esses dois tipos de elementos químicos serão hidrocarbonetos. Bem fácil. Olhou para a fórmula, viu que só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Beleza? Se porventura aparecer qualquer outro elemento químico, oxigênio, enxofre, nitrogênio, enfim, se aparecerem outros elementos, a nossa cadeia fará parte de qualquer outra função, mas já não será hidrocarboneto. Para ser hidrocarboneto, tem que ser formado apenas por esses dois elementos, carbono e hidrogênio, certo? Bom, os hidrocarbonetos fazem parte de uma série de compostos que são importantes para a sociedade, principalmente aqueles que são usados como combustíveis. É o caso da gasolina, é o caso do gás de cozinha e uma série de outros produtos que, assim como a gasolina, assim como o gás de cozinha, são derivados do petróleo. Na verdade, pelo que a gente sabe hoje, o petróleo ele é uma grande sopa, né, de vários tipos de hidrocarbonetos. Tem gente que pensa que o petróleo é uma substância única, com propriedades definidas, com propriedades específicas. E na realidade não, né? Na verdade o petróleo ele é uma mistura de uma série de compostos que pertencem, na sua grande parte aí, que pertencem ao grupo dos hidrocarbonetos, né? E uma das principais versatilidades do petróleo é o fato de que basicamente todas essas substâncias que você extrai, que estão presentes na composição do petróleo, todas elas têm uma utilidade. Então, basicamente tudo do petróleo se aproveita, né? Seja a sua parte sólida, seja a sua parte líquida e principalmente a sua parte gasosa, que tem aí uma importância econômica muito grande para as sociedades, né? A sociedade hoje, da forma como ela vem trabalhando nos últimos séculos, né, os seus processos produtivos são processos que dependem, quase que na sua maioria, de combustíveis que são derivados do petróleo, né? E aí a gente tem uma série de problemáticas e de questões que a gente pode apontar em relação a isso, né? Como o fato de que esses derivados do petróleo geram muita poluição, pelo fato de liberarem muitos compostos à base de gases de estufa, né? Como o caso do gás carbônico. O fato de que esses combustíveis que são derivados do petróleo são combustíveis não renováveis, né? O petróleo ele é um recurso que acaba, ele é um recurso finito. Então, a cada dia que passa, cada período que você analisa, você percebe que há um aumento da demanda pelo petróleo e, em consequência, esse recurso vai se tornando cada vez mais escasso. Então, são algumas problemáticas que a gente pode analisar em relação à questão do petróleo, mas que a gente vai falar isso, né? A gente vai fazer isso no outro momento, tá? Por enquanto é importante saber disso, que o petróleo ele é uma das principais fontes de hidrocarbonetos hoje que a sociedade dispõe, ok? Segundo grupo funcional é a função álcool. O álcool é todo composto orgânico que apresenta como grupo funcional a hidroxila, né? Chamamos de hidroxila para esse conjunto, quando você tem o oxigênio ligado ao átomo de hidrogênio. Essa união, né? Essa união de oxigênio com hidrogênio, nós chamamos de grupo ou radical hidroxila. E essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, né? Lembrando sempre o que é um carbono saturado. Já falamos na aula sobre as classificações das cadeias. O carbono saturado é um carbono que só apresenta ligações simples. Então, vamos ver aqui algumas fórmulas, né? Temos dois exemplos de compostos que são considerados álcool. Isso é importante já deixar claro. Quando a gente fala álcool, por mais que você tenha
um composto que é muito mais, que se destaca em relação aos outros, mas o termo álcool ele não se refere a apenas uma única substância, né? O termo álcool se refere a um grupo de substâncias. Então você não tem apenas um tipo de álcool, você tem vários compostos, várias substâncias, várias cadeias que entram nessa classificação, tá ok? Então olha só, gente, aqui no nosso primeiro exemplo, né, tá aqui, eu estou destacando para vocês aí os dois exemplos, a hidroxila. Então isso é a hidroxila, o oxigênio unido com o hidrogênio da forma como está aparecendo aí para nós. Quando você tem essa hidroxila, aqui ó, quando você tem essa hidroxila, que eu destaquei aqui, ligada a um carbono que só faz ligações simples, então você tem um álcool. É isso. Esse é o grupo funcional do álcool. A hidroxila, ou seja, o OH, ligado a um carbono que só faça ligações simples, né? O que está acontecendo no primeiro exemplo é o que acontece aqui no segundo. A hidroxila novamente, OH, ligado a um carbono, e o carbono ligado à hidroxila está fazendo apenas ligações simples. Se isso acontece, então você tem um álcool, beleza? E é importante ficar ligado em relação a isso, porque pelo fato de que você tem essa condição, né, de que a hidroxila tem que estar ligada a um carbono que só faça ligação simples, qualquer coisa que fuja a isso, você vai ter um composto que já não pertence ao grupo do álcool, tá legal? Aqui, ó, no primeiro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, nessa nova parte, você tem a hidroxila que está ligada ao carbono que está fazendo ligação dupla. Então já não é mais um carbono saturado. Já você tem agora um carbono insaturado. Aí nesse caso já não é mais um álcool. E sim um composto instável, né? Um composto que ele muda muito, conhecido como enol. Beleza? Então aqui não é um álcool porque o carbono ligado à hidroxila está fazendo uma ligação dupla e isso não pode ocorrer. No segundo exemplo, você tem a hidroxila que está ligado a essa estrutura aqui, a esse hexágono. Eu falei anteriormente que você pode representar as cadeias a partir de formas geométricas. E essa forma geométrica que está aparecendo aí é uma forma geométrica muito específica, conhecida como anel benzênico. E eu posso adiantar isso, que essa hidroxila está ligada a um carbono que forma uma ligação dupla. Não aparece aqui para nós, pelo menos não aqui de cara, mas o carbono que está ligado a essa hidroxila, ele está fazendo uma ligação dupla. Então também não seria um álcool. Nesse caso já é um composto conhecido como fenol, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre ele. E falaremos também um pouquinho sobre o que é o anel benzênico, tá certo? Então nessas duas condições que estão aparecendo aí para vocês, as cadeias não são consideradas álcool. Por quê? Porque os carbonos ligados à hidroxila estão fazendo ligações duplas, né? No primeiro caso, o composto insaturado, e no segundo caso você tem a hidroxila ligada a um anel benzênico, que é como nós chamamos essa estrutura, esse hexágono aí, tá legal? Bom, onde eu encontro o álcool, né? O álcool é o principal componente das bebidas alcoólicas e que são, né, largamente aí consumidas pela sociedade, muitas vezes de forma até descontrolada, porque afinal de contas o álcool é uma droga, o álcool causa dependência, tá certo? Mas ele é amplamente utilizado para esse fim. Nos últimos tempos, principalmente no período que a gente passou agora, né, de pandemia, e estamos passando de certa forma ainda, no momento que eu estou, né, postando esse vídeo para vocês, então assim, ficou muito em destaque na sociedade e aumentou bastante a procura pelo álcool em gel, né? O álcool ele tem essa propriedade de esterilizar superfícies, né? De matar alguns micro-organismos, de matar vírus. Então ele acabou tendo essa importância, né? E ele sempre foi utilizado, na verdade, sempre teve essa aplicação como um produto para desinfetar, né? Para esterilizar superfícies, esterilizar equipamentos de cirurgia, para esterilizar as mãos, e sempre teve essa aplicação, né? E ficou muito mais, se tornou muito mais importante o uso do álcool em gel agora, nesses períodos, como uma forma de evitar a contaminação pelo coronavírus. Uma outra aplicação do álcool muito importante também é o uso do álcool como combustível, né, dos motores flex, que são os motores que funcionam tanto com a gasolina normal, mas que podem ser abastecidos com o etanol, que por sinal o etanol
é o tipo de álcool mais comum, é o mais produzido hoje pela sociedade para essa série de fins, né? Entre eles como combustível, beleza? Terceira função, função fenol. O fenol é todo composto orgânico que apresenta como grupo funcional a hidroxila, OH, né? Falamos dela agora há pouco no álcool, ligado a um anel aromático ou anel benzênico, tá? Esses dois termos são sinônimos, esses dois termos se referem ao mesmo composto. Então, aqui nós temos, né? Nós temos aqui algumas fórmulas que apresentam aquela mesma estrutura que falamos agora, esse hexágono com essa bolinha dentro, né? Como é que eu sei que uma cadeia é fenol? É fácil, ela vai ter essa associação. Você vai ter a hidroxila, como estou destacando aí, o OH, e esse OH estará ligado diretamente ao anel benzênico. Então, OH ligado direto, tem que ser direto, tá? Se por acaso houver átomos que estejam entre a hidroxila e o anel benzênico, né, e entre a hidroxila e o hexágono, aí você já não tem mais o fenol. A hidroxila tem que estar ligada direto, da mesma forma como está aparecendo aí para vocês, elas têm que estar ligadas direto para que seja considerado fenol, tá? Primeiro exemplo, aqui no segundo a mesma coisa, hidroxila ligada ao anel benzênico, né, ou anel aromático. E o terceiro exemplo aqui é a mesma coisa, hidroxila ligada ao anel aromático, tá? Só para ficar bem claro para nós, deixa eu só explicar direitinho para vocês aqui o que seria o benzeno, tá? O benzeno, gente, é essa fórmula que está aparecendo aqui do lado esquerdo. Nessa fórmula aqui você tem, olha só, você tem um hexágono, né, que é formado, é uma estrutura de cadeia fechada, ok? Que apresenta 6 carbonos, 6 átomos de carbono, e cada carbono está ligado a um hidrogênio, né? Totalizando então 6 hidrogênios, ou seja, a fórmula dessa estrutura é C6H6, porque tem 6 carbonos e tem 6 hidrogênios. E aí percebam o seguinte, um detalhe que é único da estrutura do benzeno é esse comportamento aqui das ligações, ó. Você percebe que tem essa troca, né, essa alternância. Uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Ou seja, todos os carbonos que fazem parte da estrutura do benzeno, todos eles estão fazendo cada um uma ligação dupla, né, com outro carbono, e uma outra ligação simples com outro carbono, ok? Então você tem esse comportamento. Só que como essa cadeia é uma cadeia, né, um pouco longa, né, um pouco extensa, ter que representar toda vez colocando os carbonos, colocando os hidrogênios, colocando as ligações, seria algo cansativo, seria algo que daria muito trabalho, principalmente, digamos, para o aluno que está representando essa estrutura lá no seu caderno, né, está anotando. Então, para não ter que fazer toda vez essa fórmula toda aqui extensa, a gente opta por representar essa cadeia aqui, né, essa longa cadeia, dessa forma. Você pode representá-la utilizando aqui essas duas possibilidades. O hexágono com o risquinho, né, mostrando que a ligação é dupla, aí fazendo aquela troca, né, ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, uma é dupla, uma é simples, uma é dupla, uma é simples, uma é dupla, outra é simples. Ou então, na forma que é mais comum, que na maioria das vezes a gente acaba utilizando, inclusive nos exemplos que eu já passei para vocês anteriormente, que é essa estrutura onde você tem o hexágono, né, a estrutura aqui de 6 lados, e aqui dentro você tem esse círculo, né, representando justamente esse fenômeno das ligações. Então é isso que é o benzeno, gente, beleza? Essa que é a estrutura do benzeno, também conhecido como anel benzênico, também conhecido como anel aromático. E aí o que ocorre? Então, como nós falamos, no nosso fenol, você vai ter o grupo OH, você tem a hidroxila ligada a esse anel do benzeno. Então, o fenol é caracterizado por esta junção aí. Os fenóis são muito utilizados em produtos de limpeza, tem um desinfetante muito comum, muito barato, não sei se ainda... hoje em dia já se evita utilizá-lo, né, porque ele também apresenta alguns riscos para a saúde. Você tem ele aplicado a produtos de limpeza, como a creolina, que é esse que eu falei agora, né, um produto que ele tinha essa vantagem de ser muito barato, porém ele apresentava alguns riscos para a saúde das pessoas. E o de sol também
que é muito utilizado, tá bom? Além disso, você pode utilizar os fenóis em produtos para tratamento de madeira, né, de móveis feitos de madeira, para evitar que sejam atacados por insetos como cupins, por exemplo. E na indústria, nas atividades industriais, o fenol é muito utilizado como matéria-prima na produção de plásticos, na produção de perfumes e na produção de explosivos, ok? Então o fenol tem essas aplicações, né, e tem esses usos na nossa sociedade. Quarta função, função éter. O éter é todo composto orgânico que apresenta como grupo funcional um átomo de oxigênio, que é o símbolo do oxigênio, a letra O, né, entre carbonos, como um heteroátomo. Como assim? Olha só, aqui nós temos 3 exemplos, tá, de cadeias que são consideradas éteres. E como é que eu sei que elas são éter? É muito fácil. Todo éter e tem esse comportamento aqui que está aparecendo, que eu destaquei agora. O oxigênio é presente, né, está ligado diretamente a 2 carbonos. Então, o oxigênio entre carbonos. Aqui no segundo exemplo, a mesma coisa, o oxigênio entre 2 átomos de carbono. E aqui no terceiro exemplo também. Então, toda vez que eu tiver esse comportamento específico do oxigênio aparecendo entre átomos de carbono, eu tenho então um éter. Aplicações do éter, ele foi durante muito tempo utilizado como anestésico, porém tem um problema que ele causava um mal-estar nas pessoas ao ser aplicado. Então, hoje em dia, a medicina já utiliza outros anestésicos, não mais a base de éter, mas é importante ressaltar esse papel dele. E nas atividades de laboratório, o éter faz o papel de um solvente orgânico. O que é isso, né? O éter é utilizado para dissolver substâncias orgânicas e ajuda, no caso, a obtê-las, né? Por exemplo, para você extrair óleos, sejam animais, de origem animal, né, ou óleo de origem vegetal, o éter ele tem esse papel. Então ele é um solvente orgânico, ele dissolve outras substâncias orgânicas, ok? E a quinta função, a função ácido, chamada de ácido carboxílico, ela é caracterizada da seguinte maneira: os ácidos carboxílicos são substâncias orgânicas que apresentam o grupo funcional carboxila, que é formado pelos seguintes elementos: um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio em sua estrutura. Posso representar a carboxila da forma que está aparecendo lá no parêntese, mas também posso representá-la da forma como está aparecendo agora para vocês aí no quadrinho azul. Inclusive essa forma aí ela é legal porque ela mostra, né, como estão acontecendo as ligações entre os átomos. Você tem o átomo de carbono, que forma uma dupla ligação com o oxigênio, e esse mesmo carbono está ligado a um grupo hidroxila. Então olha a hidroxila de novo aparecendo, né? Então quando você tem essa conformação, quando você tem essa organização dos átomos que está aparecendo aí, você tem então o grupo funcional carboxila. Toda vez que o grupo carboxila aparece na nossa cadeia, o composto, né, a cadeia, é considerado um ácido carboxílico. Vamos ver aqui os exemplos. Está aqui o primeiro. Aqui, ó, a presença da carboxila, né, carbono, que está ligado ao oxigênio, e este mesmo carbono está ligado ao grupo OH, não é? E nós temos também aqui no outro exemplo, aqui novamente, a presença aqui do grupo carboxila, também caracterizando um ácido carboxílico, ok, gente? Aplicações. Os ácidos carboxílicos, eles são encontrados no chamado ácido fórmico, presente e produzido pelas formigas, né? Quando a formiga pica as pessoas, pica uma pessoa, por exemplo, aquela sensação de desconforto, aquela sensação de coceira, um inchaço que ocorre em decorrência da picada da formiga, isso é devido à presença de um ácido carboxílico que é produzido por elas, né, que foi batizado como ácido fórmico. No vinagre, que a gente utiliza para temperar as nossas saladinhas, você tem o ácido acético, também pertence ao grupo dos ácidos carboxílicos. E nós temos também os ácidos carboxílicos sendo utilizados na produção de protetores solares. Tá legal? Então, eles também têm essa aplicação bem interessante, bem importante também.
Ok, gente? Bom, então tá aqui, né? Eu vou terminar essa primeira parte por aqui. Como falei para vocês, essa primeira parte seriam 5 funções, para que a gente pudesse conhecê-las, e para também não ficar um vídeo muito extenso e muitos conceitos para serem compreendidos. Então na próxima aula a gente trabalha com as demais funções que faltaram. Tá ok, meus amigos? Então é isso, galera. Por hoje é só e bons estudos a todos.